Olá, papais e mamães, como é que vocês estão? Hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como é que está a saúde emocional do seu filho? Falar um pouquinho a respeito da saúde emocional das crianças. É muito comum, hoje em dia, os pais ficarem muito preocupados em saber como equilibrar a educação das crianças, para saber realmente como é que a saúde emocional vai ficar dessa criança. É como uma espécie de os pais andarem em uma corda bamba. Aí com isso ficam numa determinada situação onde os pais não conseguem compreender a diferença e sem saber se está educando, amando, cuidando, traumatizando. Aí, algumas situações, as mães se veem tão aflitas que, se a criança estiver em um momento de isolamento, ela já se angustia. Então, nós não podemos observar apenas um comportamento de uma criança de uma forma isolada. Não, tem que ver todo um contexto. Aí você tem que ficar observando, do tipo, o que aconteceu anteriormente com essa criança. Muitas vezes, as crianças têm manifestações bem sutis em relação aos seus comportamentos, à sua saúde emocional quando ela não está bem. Até porque a criança pode até brincar normalmente e do nada ela pode chorar no cantinho dela, ou ela pode se manifestar através de um desenho, que ela vem expressar o que não consegue expressar através de palavras, e muitas vezes se torna até imperceptível pelos pais. Ainda que seja de forma sutil, a criança demonstra que sua saúde mental não vai bem, porque ela consegue brincar, mas ainda que ela brinque, ela vai apresentar aqueles comportamentos em que ela vai lembrar alguma situação a qual ela vivenciou, que foi impactante para ela, e ela vai entristecer, sim. Quanto a isso, vale ficar observando para saber como melhor trabalhar essa criança. Muitas vezes ela vai entristecer pela mudança de uma escola, de um cachorrinho que morreu, um amiguinho que foi embora. Crianças não sabem como trabalhar as emoções porque elas não têm um amadurecimento emocional para isso. Aí você me pergunta, Josi, então quer dizer que meu filho não pode passar por essas situações? Pode, pode sim, e é importante que a criança passe por essas situações de estresse, principalmente para o desenvolvimento do amadurecimento emocional da criança. Então, por isso que o papel dos pais nesse momento é de suma importância para que saiba trabalhar através do diálogo, explicando até mesmo de uma forma bem lúdica. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando de uma forma bem sucinta a respeito disso também, de como trabalhar orientando sobre a morte de um animalzinho, sobre a morte de um ente querido, explicando sobre a morte. Então, da mesma forma que nós, como pais, temos a responsabilidade de explicar sobre a morte, da mesma forma que os pais têm a responsabilidade de explicar sobre a morte, ele tem esse papel importante também de trabalhar sobre as perdas as quais as crianças têm no presente e terão posteriormente no futuro. Por quê? Eu foco muito nos pais, porque as crianças, o bebê, ele não nasce organizado na sua estrutura mental. Então, quem está apto para trabalhar a formação dessa estrutura mental são vocês, pais. Ele será no futuro reflexo daquilo que você preparou na infância. Portanto, ele pode ter uma estrutura totalmente organizada, sendo que com suas falhas, que é normal, ninguém é perfeito. Como ele pode crescer totalmente desestruturado, dependendo da forma como ele foi orientado ali, na tenra idade, onde tudo fica plantado na nossa memória. Eu creio que da mesma forma que eu ouvi e ouço até hoje, as pessoas mais velhas, as nossas avós, sempre repetiam a frase exaustivamente: aproveitem a fase da infância, aproveitem os seus filhos, essa é a melhor fase da vida. Mas infelizmente, hoje a realidade é outra.
Não posso culpar os pais, porque infelizmente eles não têm tempo hoje, porque a correria aumentou, as pessoas precisam trabalhar, sustentar os seus lares, mas infelizmente com isso, a educação de algumas crianças tem sido repassada para terceiros, e terceiros não sabem educar para a vida. Estima-se que uma entre 4 a 5 crianças hoje desenvolve transtornos psiquiátricos, entre os mais leves e os mais sérios. Alguns fatores, eles são desencadeados por questões neurobiológicas, sim, a hereditariedade, mas muitos desses problemas não seriam desenvolvidos se não existissem também os fatores ambientais provenientes dentro dos seus lares. Muitas vezes, quando esses pais despertam que as crianças estão sofrendo por algum transtorno, o que acontece é o seguinte: alguns, infelizmente, camuflam a situação, preferem esconder, ao invés de buscar por uma ajuda de um profissional preparado, ou então tem aqueles que, na busca por ajuda, na busca de uma solução, não procura aquele profissional específico, e muitas vezes essa criança é submetida a intervenções medicamentosas antes da idade certa. E não podemos deixar que crianças, dependendo dos casos, se não forem casos graves, é claro, tem as exceções. Crianças, às vezes, com casos mais leves, passam por intervenções medicamentosas antes dos 6 anos, o que pode acarretar em transtornos ainda muito piores mais adiante. Por fim, o melhor remédio ainda é entender a causa e atuar de uma forma precisa em cima do problema para que nós possamos modificar a realidade. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Que isso é uma forma de nós ajudarmos, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.